Videoaula 4, a forma narrativa, teoria do romance. Começamos com a história do romance, que aparece na Idade Média, com romance de cavalaria, já como ficção, não como sentido de relatar fatos históricos, então não é documental. No Renascimento, aparece também como romance pastoril sentimental, seguido do romance barroco, de aventuras complicadas, que não tem relação com a realidade, bem diferente daqueles romances picarescos de época. É no enredo, em Dom Quixote, de Cervantes, que localizamos o nascimento da narrativa moderna, apresentado com constantes transformações e que até hoje, muito forte no Brasil, que inclusive a gente lembra que era publicado nos folhetins semanais, quinzenais, com críticas de costume, com temáticas históricas. E lembro aqui que Machado de Assis, José de Alencar também publicaram como folhetins. Então eram histórias que saíam periodicamente, como se fossem capítulos no jornal, e que depois foram montados como livros e chegaram à estrutura do romance. Essas narrativas seguem moldes impressionistas e são muito ligadas aos fluxos de consciências e análises psicológicas. Também pode apresentar um realismo maravilhoso ou fantástico, ou até de ficção-ensaio, como nós falamos do ensaio sobre a cegueira. Vamos pegar pelo vocábulo. A palavra romance pode ter surgido de romance, vocábulo da língua provençal, que por sua vez deriva da forma latina romanicus. Já romanice é uma hipótese mais apropriada, que designava qualquer obra escrita em romanço, língua falada nas regiões ocupadas pelos romanos, e que já se diferenciava do latine loci, o falar latino. Ou seja, romance nasceu de uma região que era falado romanço. Dessas hipóteses apresentadas, vem o termo primitivo romanço, que passou a rotular obras de cunho popular e folclórico. Como estas eram de caráter predominantemente imaginativo e fantasista, o termo servia para caracterizar essas narrativas, tanto em prosa como em verso. Daí o caráter ficcional do romance. Entendendo melhor, é uma forma literária do gênero narrativo literário que transpõe para a ficção a experiência humana. Suas características são a narrativa longa, geralmente dividida em capítulos, os personagens são muito variados, em torno das quais acontece a história principal, o enredo principal, e também histórias paralelas a essa, podendo apresentar espaço e tempo variados. No romance, a metrificação, que é muito utilizada nos poemas, é abandonada. E a prosa de tom relativamente coloquial torna-se uma característica da linguagem narrativa. Por que isso acontece? Essa é uma característica do romance para aproximar do público leitor. Então, quanto mais coloquial, quanto mais próximo da realidade dos leitores, mais fácil fica esse casamento do leitor com a narrativa. Os personagens do romance são fictícios, vivem acontecimentos imaginários, idealizados pelo autor. Os personagens centrais podem ser os heróis, passam a ser homens comuns vivendo dramas corriqueiros. Então, o mocinho daquela história, ele é um mocinho que trabalha, que tem estudo, ou que dirige, ou que vai para a balada. É uma pessoa comum da sociedade. Eles são abordados por inteiro,
ficando a alma fraturada entre os desejos íntimos e a realidade quase sempre hostil, apresentando uma complexidade maior. Para entender, todos os personagens centrais, principais, protagonistas, são aqueles que vão dar o tom da história. A mudança de humor neles, se eles estão tristes, toda aquela situação no entorno deles também fica triste. Eles pintam a cena com as cores que eles querem. Então, se ele está alegre, feliz, tudo de bom acontece, é como se você imaginasse um panorama até musical alegre. O cenário é alegre, claro, efusivo. Com o romance, nasce também dentro da literatura a análise psicológica e aparece o conflito interior dos personagens. O tempo todo, esse personagem dialoga com outros personagens e com ele mesmo. Então, entra o fluxo de pensamento que a gente já disse antes. Existe uma situação recorrente também, que é a sede de amor, de justiça, de dignidade humana, que impelem ao desejo de uma mudança no mundo, de transformar o mundo. Então, toda autoria de romance é uma proposição de um ponto de vista para transformar o mundo que ele já conhece. O resultado desse esforço é, na maioria das vezes, o fracasso, porque você não pode mudar o mundo pela visão de um personagem. Ele fica desamparado, o personagem pode aderir ou não a uma ordem, sucumbe à desilusão às vezes, como acontece com Iracema. Iracema fica tão desiludida da vida que acaba morrendo no final da história. Outro personagem muito interessante que prova tudo isso que nós estamos analisando, nesse contexto da realidade dentro do romance, é a questão do alienista, que é um médico que trata dos loucos e depois ele mesmo se interna por achar que ele está louco na história. Então, o tema da loucura tratado no Alienista, ela faz com que ele mesmo sucumba à própria loucura que ele trata nos outros personagens. Em algumas obras, o herói triunfa, em outras, ele morre. Quem assistiu Troia sabe disso. E aqui eu peguei um pensamento de Machado de Assis para a gente refletir sobre essa questão desse personagem tão diferente. A vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. A característica do romance, vamos detalhar agora esses elementos constitutivos desse gênero. Já falamos que ele apresenta muitos personagens, que o espaço é variado, que existem várias células dramáticas, vários conflitos, o enredo é complexo, o tempo, todas as variantes podem se apresentar no mesmo texto. Então você pode ter tempo psicológico, tempo cronológico, tempo de discurso, narrador personagem, narrador observador, vários coadjuvantes como personagens, vários figurantes e os personagens protagonistas e antagonistas. Também temos que lembrar que existem os romances autobiográficos, que são romances que apresentam um lado ficcional, mas também são documentais. Nós temos biografias de pessoas célebres no Brasil. Nós temos a biografia, por exemplo, do Juscelino Kubitschek, que foi presidente, de pintores, de escritores. Então, por exemplo, nós também temos a autobiografia, que é quando o próprio autor escreve a sua própria história e narra desde o momento que ele nasceu até o momento em que ele, vamos dizer assim, quer que pare a sua história. E existe ainda aquela autobiográfica. Um exemplo muito interessante
dessa autobiografia imaginária, a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o personagem escreve a sua autobiografia, narrando toda a sua trajetória humana nesse plano, né, de vida mesmo, mas depois de morto. Então ele narra o que ele viveu do ponto de vista morto. É muito estranho, mas na literatura isso é possível. Resumindo, temos o abandono da métrica, o uso da linguagem coloquial e a ausência de modelos pré-concebidos. Você pode criar o modelo do que você quiser numa narrativa ficcional, do mais fantástico ao mais próximo da realidade. Tudo é possível dentro desse gênero romance. Ele é de fácil compreensão e de temas corriqueiros, porque envolve sentimentos, e aproxima-se daquilo que a gente conhece como realidade, comprometimentos financeiros, situações que acontecem no seu dia a dia, né? Brigas familiares, brigas com o patrão, problemas como a abolição da escravatura foi tratado em vários, né, romances, e um deles ficou famoso no mundo inteiro, que é A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Foi traduzido para não sei quantas línguas e foi um sucesso na China, quando a novela, inclusive, foi passada nesses locais, que ele foi adaptado para o gênero dramático, virou uma novela de televisão e ganhou leitores no mundo todo a partir da transposição para novela de televisão, passaram a ler os textos. Outro escritor muito famoso de romances no Brasil e no mundo é Jorge Amado. Jorge Amado, que escreveu romances regionais, tratou daquilo que era o recorrente na vida dele, na percepção dele, da Bahia, do sertão da Bahia, do litoral da Bahia, com seus personagens bem caracterizados. Quem leu, por exemplo, Capitães da Areia, conta a história daqueles meninos que viviam, né, abandonados das suas famílias e se escondiam nas areias e nas galerias próximo à praia. Outra história famosa também, Tieta, do Agreste, que virou novela também, Dona Flor e seus dois maridos, que foi para o cinema, para o teatro. Quer dizer, Jorge Amado escreveu sobre a região que ele vivia, sobre as pessoas que ele vivia e sobre os costumes que ele preservava. E transformou isso tudo em romances que ganharam fama no Brasil e fora do Brasil. Folhetins. Vamos entender o que é um romance de folhetim, que foi assim que nasceu a maioria dos nossos romances no século XIX. É um romance de aventuras, onde você tem muitos percalços, surpresas. Ele surgiu na França e depois chegou ao Brasil, né? Fazendo muito sucesso, principalmente entre as mulheres. Eram publicados periodicamente, como se fossem episódios mesmo, nos jornais da época, que eram conhecidos com o nome de folhetim. Então você tinha folhetim, gazeta, magazine, que eram os termos do material impresso da época. Vocês iam a um determinado lugar, adquiriam aquele jornal, levava para casa, lia e saía contando o que você tinha lido para aqueles que não sabiam ler. As mulheres que já sabiam ler nessa época ganharam de presente as obras de José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, o próprio Machado de Assis e vários outros que publicaram nessa forma. E depois, quando saíram de cena esses folhetins, surgiram os editores que juntaram esses textos e montaram a história toda
que era um romance. Aqui vocês têm vários exemplos de romances no mundo todo. Aqui vocês têm, por exemplo, capas de livros de obras alemãs, romances que foram escritos na Europa. Agradeço vocês terem assistido a todas as nossas videoaulas e tenham essa imagem como o farol que eu sou para iluminar os caminhos de vocês. Se tiverem dificuldades, acione o farol.